paz de Jesus envolva os nossos corações hoje e sempre. Então nós vamos serenando os nossos corações, nos desligando da nossa correria de todos os dias. Vamos nos unindo aos mentores individuais que nos auxiliaram a estarmos aqui nesta noite. Vamos agradecendo a toda a mensageria divina que desde muito cedo energizou e purificou todos os ambientes desta casa, para que nós, encarnados e os desencarnados, possamos hoje sair daqui bem melhores do que aqui chegamos. Vamos agradecendo a Jesus por estarmos reunidos em seu nome, Mestre. Que possamos esta noite absorver todo o seu aprendizado de amor e bondade. E assim, fazer uso deste aprendizado no nosso dia a dia. Vamos agradecendo ao nosso Pai da vida por todas as oportunidades a nós concedida, pela oportunidade de estarmos hoje reunidos em seu nome. E assim, felizes e agradecidos, nós vamos iniciando os nossos trabalhos desta noite, começando o nosso Evangelho, te cumprimentando, Pai, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, sendo feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cairmos sobre tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. E vamos envolvendo de muita luz a nossa irmã Rosines para o Evangelho desta noite. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Nós vamos ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon representa a riqueza, os bens materiais, tá? O item 9. Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. O homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, então? Nada daquilo que é para uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que servirá mais ainda no outro mundo do que nesse. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos que têm curso nesse país, mas não se carrega dos que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se o pode pagar. Aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável. Quanto àquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar ali está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que o paga. Ninguém vai lhe perguntar quanto tinha sobre a terra, que posição nela ocupava, se ele era príncipe ou operário, mas vão lhe perguntar: o que você trouxe da
terra. Não se computará o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. A esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Então, quando a gente chega no mundo espiritual, ninguém vai se perguntar, ninguém vai querer saber aonde a gente morava, onde a gente trabalhava, se a gente tinha dinheiro ou não, se a gente tinha uma casa grande, pequena. Não tem a menor importância. Para a nossa vida espiritual, nada de material tem valor ou utilidade. O exemplo que eles dão, que foi dado aqui no Evangelho, né? Quando o viajor vai para um lugar, ele vai levar o que ele vai usar nesse lugar. Se a gente for fazer uma viagem para um lugar muito frio, a gente vai levar agasalho, casaco, botas, coisas que a gente vai precisar. Se a gente vai viajar para um lugar mais quente, essa roupa não vai ter utilidade nenhuma, então a gente tem que levar uma roupa mais leve, uma roupa de acordo com o calor, o clima que a gente vai encontrar lá. Então não adianta a gente querer carregar coisas que não têm utilidade para a gente. O caso dos bens materiais é exatamente esse, porque a gente vai viajar. Aqui na Terra a gente está de passagem, né? A gente já sabe que não veio aqui para ficar. A gente está passando um tempo aqui e vai voltar para casa. Então não adianta eu querer juntar bens materiais, casa, carro, roupa, seja lá o que for, porque eu não vou poder levar. Por que eu não posso levar? É meu, eu consegui, eu comprei, eu paguei, eu trabalhei. É seu enquanto você está aqui, porque aqui a gente precisa dessas coisas. No mundo espiritual, elas são inúteis. Para que a gente vai carregar um peso inútil? Nem o nosso corpo a gente carrega. Por quê? Porque a gente não vai precisar mais dele. A gente precisa desse corpo de carne aqui no planeta Terra. Lá, ninguém usa um corpo desse, não tem necessidade. A gente não precisa carregar esse peso, a gente não precisa sentir as dores do nosso corpo físico. Dói a cabeça, dói as costas, tem dias que a gente não tem disposição. Quantos tipos de doença não existem nesse planeta? E a gente passa por várias delas enquanto a gente está aqui. Então, em muitos casos, a gente se libertar do corpo físico é um alívio. A gente não precisa mais passar por essas coisas, né? As atribulações aqui da vida material, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar conta, eu preciso comprar isso e aquilo. A gente vai ficar livre de tudo isso. Então, a gente não deve se preocupar só com isso. A gente sabe que todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem contas para pagar, uma família para sustentar, obrigações a cumprir. Isso faz parte da nossa vida aqui na Terra. A gente vai fazer tudo isso enquanto a gente estiver aqui. No mundo espiritual, a gente não precisa se preocupar com nada disso. Então, a gente vai se preocupar em adquirir aquilo que a gente precisa. A gente precisa ter um lugarzinho para morar, a gente precisa ter comida no nosso prato, um agasalho para um dia frio, mas não precisa acumular, não precisa ter muita coisa, porque uma hora a gente vai embora e isso vai ficar tudo aí, a gente não vai precisar mais, para que a gente vai carregar? Então, cada estágio da nossa vida, a gente tem necessidade de algumas coisas. Quando a gente era criança, a gente não adorava um brinquedo? A gente tinha vários brinquedos, né? Brincava com tudo, se divertia com tudo. Hoje, a gente precisa disso? Não. Quem é que vai perder tempo? Tanta coisa mais interessante para fazer do que ficar lá brincando com uma boneca, com um carrinho. Então, a gente vai crescendo, mesmo aqui no corpo físico, a gente vai deixando coisas para trás que não são mais úteis, já não satisfazem mais as nossas necessidades. E quando a gente for para o mundo espiritual, a mesma coisa. Tudo que a gente não precisa mais, o peso que a gente não precisa mais carregar, vai ficar tudo aqui.
Que bom, né? A gente vai ficar leve, o nosso espírito vai poder voltar lá para a nossa casinha, porque a nossa vida de verdade é lá, não é aqui. A gente não compreende muito bem isso ainda por causa do nosso grau de evolução. No nosso nível de evolução, a gente tem um problema muito sério com a palavra morte. Muita gente tem medo de morrer. Quando morre alguém, lógico que a gente sofre, a gente sente falta sim, mas a gente saber que essa pessoa continua existindo, continua viva, só que num outro lugar. A gente vai continuar morando aqui e essa pessoa foi morar em outro lugar. Um dia a gente vai se encontrar novamente. A gente acreditando nisso, a gente tem um consolo muito grande. Já pensou que triste aquela pessoa que a gente tanto ama, quando ela desencarna, a gente pensar, nossa, mas não sobrou nada, acabou, não sobrou nada, a pessoa deixou de existir. Seria muito mais triste. Mas não, os nossos entes queridos continuam vivos, como nós também vamos continuar. Então é importante que a gente se prepare para esse momento. Lógico que a gente não vai ficar pensando nisso o tempo todo, mas assim, quando acontece, a gente precisa ter aquela noção, a gente vai estar partindo para um outro estágio, é um outro ciclo da nossa vida. Nossa vida não acaba nunca, nós somos espíritos eternos. Uma hora a gente vai estar aqui, outra hora a gente vai voltar lá para o mundo espiritual, vai estudar, vai aprender, vai fazer muitas coisas e vai chegar uma hora que a gente vai ver, tá na hora de eu colocar em prática isso que eu tenho aprendido. Onde que a gente coloca isso em prática? Aqui no planeta Terra. Aí a gente vai reencarnar, a gente vai ganhar um corpo novo, uma família, tudo que a gente precisar para continuar o nosso aprendizado. Porque tudo é aprendizado. A gente precisa passar por todas as experiências. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa que tem muito dinheiro. É um hábito da gente achar que quando a pessoa tem dinheiro, ela vive bem, ela é feliz, né? Pode ser que tenha mais problemas do que a gente. Então, não é o dinheiro, não são os bens materiais que dão tranquilidade. Ou a gente acha que, eu quero viver em paz, ou seja, sem trabalhar, sem ter nenhuma obrigação, sem ter nenhuma responsabilidade. Isso não é paz, isso é preguiça, é inércia. A gente precisa fazer as coisas, a gente precisa trabalhar sim. Mas eu não preciso do trabalho material. Mas tem muita coisa que você pode fazer. Um trabalho voluntário. Quantas oportunidades de trabalho voluntário não tem nesse planeta? Nas casas religiosas, muitas organizações que nem são religiosas, mas estão por aí fazendo bem, ajudando o próximo. E muitas outras coisas até na nossa casa. O cuidado com a nossa família, visitar um amigo que esteja doente, fazer um favor para alguém, conversar com as pessoas. As pessoas precisam muito de alguém que escute. Todo mundo gosta de falar, mas pouca gente gosta de ouvir. Quanta gente aí não está precisando aí de alguém para desabafar, para contar um problema? Não precisa resolver o problema da pessoa, é só ouvir. Só com isso ela já vai se sentir melhor. Então, tudo isso a gente pode fazer. E quando a gente faz isso, o que a gente está ganhando? A gente está adquirindo os bens que a gente vai precisar lá no mundo espiritual. É como se a gente estivesse arrumando a nossa mala. O que eu vou pôr nessa mala? O meu aprendizado, o conhecimento que eu adquiri, o bem que eu fiz, o amor que eu dei, que eu recebi, as boas lembranças. Tudo isso cabe na nossa mala quando a gente voltar para o mundo espiritual. Coisa material não tem como colocar nessa mala. A gente precisa delas só enquanto a gente estiver por aqui. E não precisa de nada em excesso, não precisa de nada em grande quantidade. A gente precisa das coisas do dia a dia. A gente pode viver com menos,
A gente não precisa se matar de trabalhar para conseguir muitas coisas. Tem gente que fala, mas eu quero deixar para minha família. É uma intenção muito louvável. Mas se a gente deixar tudo pronto para a nossa família, para os filhos, sobrinhos, netos, o que eles vão aprender com isso? Eu não preciso estudar porque meu pai, minha mãe, sei lá, deixou tudo pronto para mim. Eu não preciso trabalhar aqui, deixaram dinheiro para mim viver o resto da minha vida. Então não tem aprendizado, a gente está tirando deles a oportunidade de lutar pelas coisas, de se fortalecer, de adquirir conhecimento, experiência. A gente nunca quer que as pessoas que a gente ama sofram, passem por dificuldades, mas nós passamos por tudo isso. Por quê? Porque a gente precisava, como eles também precisam. Então a gente não pode deixar tudo pronto, dar tudo que a pessoa precisa. Ela tem que aprender a lutar, a conseguir as coisas, a buscar conhecimento, experiência de vida. Eu quero ter um emprego bom, então você vai estudar e vai se preparar. Eu quero comprar uma casa, então você vai trabalhar, adquirir responsabilidade, economizar, até que você possa fazer isso. A gente ensina o como fazer, a gente não precisa dar tudo pronto, não. Com isso, a gente vai estar tirando a oportunidade do outro de aprender. Não servir a Deus e a Mamon é Deus e a vida material. O próprio Jesus fez essa separação. Lembra quando ele falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele separou. O que é de Deus não tem nada a ver com a matéria. Então a gente vai dar o devido valor às coisas materiais, porque a gente precisa delas para viver, né? Mas a gente também vai dar o devido valor à nossa vida espiritual. Deus colocou aqui nesse planeta tudo o que a gente precisa para viver. Mas por que um tem tanto e o outro tem pouco? Será? Eu acho que Deus não foi justo. Foi sim, porque Ele colocou tudo aqui. Só que muita gente não se contenta em usar o que ela precisa, que é mais, mais e mais. Aí vai faltar para o outro. Tudo que sobra na nossa casa está faltando na casa de alguém. Por que a gente não divide um pouco? Por que a gente não doa um pouco desse supérfluo, desse excesso que a gente tem em casa? Se todo mundo se ajudasse, a gente não veria ninguém passando fome, a gente não veria ninguém sofrendo como a gente vê nesse planeta. Por que isso não acontece? Pelo nosso egoísmo, por achar que a gente tem mais direitos, que a gente precisa mais do que o outro. Todo mundo quer ser o primeiro em tudo. A vida não é competição, a vida é colaboração. Quando as pessoas perceberem isso, a Terra muda. Porque a gente não vai mais querer passar na frente de ninguém. A gente vai querer que todos cheguem juntos. Eu não quero conseguir só para mim, eu quero que todo mundo consiga. Então vamos fazer essa separação também. Olha, eu preciso disso e disso aqui para minha permanência aqui na Terra. Mas eu também preciso cuidar da minha alma, preciso aprender, preciso crescer como ser humano, como espírito. A gente chega aqui, a gente esqueceu tudo que a gente viveu antes. A gente não lembra de nada, justamente para que a gente possa recomeçar. Recomeçar e fazer melhor. Se a gente errou muito no passado, a gente não precisa errar de novo. Mas se eu não lembro o que eu fiz de errado, como é que eu vou saber o que eu não devo fazer? A nossa consciência vai nos dizer. Nenhum de nós faz alguma coisa sem que a nossa consciência aprove ou desaprove. As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. O amor ao próximo é uma delas. Se eu quero coisas boas para mim, por que eu não quero para o outro também? Eu quero que a minha família esteja bem, mas e as outras famílias?
Por que eu quero, 10 casacos? Eu só vou usar um de cada vez. Olha, tem gente aí passando frio. Por que a gente não pode ser um pouquinho mais generoso, um pouquinho mais caridoso? Não foi isso que Jesus pediu para a gente? Que nós nos amássemos. Só que o amor de verdade, ele não é egoísta. Eu não quero nada só para mim. A gente tem que aprender a incluir todo mundo. A gente vai um pouquinho além, né? A gente já não é tão egoísta. A gente já pensa na família, pensa nos amigos, aquelas pessoas que a gente gosta. Mas e o resto do planeta, o resto da humanidade? Nós somos todos irmãos. Se acontece alguma coisa com alguém, é como se estivesse acontecendo com a gente. Por quê? Porque é um irmão nosso, é alguém da nossa família. A humanidade toda é uma família só. Então a gente precisa pensar em tudo isso, aprender a pensar no próximo, a dividir, a compartilhar. A gente já começou o mês de dezembro, né? Então, essa época próxima do Natal, as pessoas costumam ficar mais generosas. Doam uma cesta básica, ajudam alguém, porque é Natal, tá todo mundo feliz. Então, as pessoas naturalmente têm aquele desejo de fazer a caridade. Por que a gente não consegue manter isso no resto do ano? Por que é uma coisa que vem só no finalzinho do ano? Aí chega janeiro, a gente volta para a nossa correria e esquece de tudo isso. Jesus foi um exemplo de humildade. Por que ele nasceu naquela estrebaria? Ele podia ter nascido num palácio. Será que não foi para mostrar para a gente que não são as coisas materiais que têm valor? Ele fez tanta coisa. Olha, 2000 anos depois, a gente está aqui tentando entender ainda tudo que Jesus fez, tudo que Jesus disse, tudo que ele trouxe para a gente. Não tinha nada de material. Andava a pé, tinha uma túnica, uma sandália. Pelos padrões da época, ele era considerado muito pobre. Ninguém respeitava Jesus, os sacerdotes, os judeus em geral, que é um povo orgulhoso, né, se achava superior aos outros, olhavam para Jesus, não davam valor nenhum a ele. Por quê? Porque ele era pobre, porque ele andava com gente simples, gente pobre, gente doente, pessoas que os outros não gostavam. Como naquele caso do Zaqueu, aquele cobrador de impostos. Ninguém falava com ele. Ele era tão baixinho que ele subiu numa árvore, esperou Jesus passar. Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, desce, hoje eu preciso ficar na sua casa. Todo mundo ficou contra Jesus. Imagina um cobrador de impostos, como que ele vai ficar na casa de uma pessoa dessa? Jesus foi. Ele não tinha preconceito nenhum. O que Zaqueu disse para ele? Admitiu que errou, sim, que realmente era verdade, que ele cobrava mais imposto do que devia, que ele não tinha sido honesto. E se comprometeu com Jesus a devolver em dobro tudo que ele tinha cobrado a mais. Então, essa aceitação, esse acolhimento de Jesus, o amor de Jesus, fez com que Zaqueu mudasse. Se Jesus não tivesse olhado para ele, tivesse passado direto, ele ia continuar fazendo a mesma coisa até o final da vida. Mas Jesus fez com que ele mudasse. Por quê? Porque ele sentiu amor, ele se sentiu amado. É muito importante que a gente dê amor para as pessoas, que a gente procure ajudar naquilo que for possível, não só na ajuda material. Um carinho, uma conversa, um sorriso, um bom dia, um gesto de gentileza. Às vezes a pessoa está tendo um dia difícil, está com problemas, está desanimada. Aí a gente dá um sorriso, dá um bom dia, dá uma palavra de incentivo, aquela pessoa ganha um ânimo novo para enfrentar os problemas dela. As coisas que Jesus pediu que a gente fizesse não são nada de grande, nada difícil. Não precisa ser aí um missionário, não precisa ser extraordinário. A gente precisa se importar uns com os outros.
A gente precisa olhar para as pessoas e tentar se colocar no lugar dela. Essa empatia que tanto falam, não é ter dó da pessoa, ter pena da pessoa, é você se colocar no lugar dela. É você olhar para aquela pessoa que está ali na sua frente e falar, e se eu estivesse no lugar dela? E se fosse comigo? Porque aí a gente consegue, pouquinho, pelo menos, saber do que a pessoa está passando. O tudo a gente nunca vai saber, né? Só a pessoa que passa pelo sofrimento, que está passando por aquela dor, sabe o tamanho da dor. A gente pode imaginar. Se a gente imaginar, nossa, isso podia estar acontecendo comigo, fica mais fácil. Mas ninguém gosta de se comparar, por exemplo, a um morador de rua. Ninguém gosta de chegar lá e falar, poxa vida, e se eu estivesse ali dormindo naquela calçada? Não, mas a gente acha isso jamais aconteceria comigo. Nós não sabemos. A gente nunca sabe o que pode acontecer no dia seguinte. A gente critica quem bebe, por exemplo. Não é à toa, aquela pessoa não acorda de manhã e fala, não, hoje eu vou beber de novo. Não, ela não tem força para se livrar do vício, às vezes não tem incentivo, não tem apoio da família. É uma fraqueza, é uma doença, precisa de cura, de tratamento, não de crítica. A gente é muito de julgar e de criticar. Alguém está passando dificuldades financeiras, aí a gente vem, mas eu trabalho o dia todo. Graças a Deus, a gente tem um emprego, a gente tem um salário no final do mês. Essa pessoa pode não estar trabalhando por não ter encontrado emprego, por não ter uma qualificação, por não ter estudo, então a vida fica mais difícil. Então, em vez de julgar, vamos ajudar uns aos outros. Saber que nada do que a gente tem aqui é para sempre. Os nossos bens materiais não são para sempre. Nossos problemas, nossas dificuldades. Um dia a gente vai deixar tudo isso para trás. Então, vamos atrás daquilo que é bom, daquilo que nos faz bem. Quando a gente consegue ajudar uma pessoa, dá uma sensação tão boa, uma alegria, uma sensação de felicidade. Aquilo é o quê? É aquele sentimento de dever cumprido. A gente não tem a obrigação material de ajudar ninguém, mas a gente tem a obrigação moral. Por quê? Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Quando ele falou amai-vos uns aos outros, ele quer dizer isso, é apoiar, é respeitar, é ajudar. Tudo isso cabe dentro do amor. E é isso que a gente precisa fazer. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui. Por que a gente perde tanto tempo, às vezes, com discussão, com sentimentos negativos? Às vezes a gente fica cultivando raiva, mágoa, rancor pelas pessoas. Para quê? Se a gente sabe que não vai durar para sempre. Muitas vezes a pessoa que a gente mais briga, mais despreza, quando a gente chegar no mundo espiritual, a gente vai descobrir que essa pessoa, poxa vida, foi um grande amigo nosso no passado, foi aquele parente que a gente tanto amava. Então a gente não pode desprezar ninguém, a gente não pode se sentir melhor do que ninguém. A gente não sabe quem a gente foi no passado, a gente não sabe o que a gente é capaz de fazer lá na frente. A gente pode imaginar, mas certeza a gente não tem. Então a gente nunca pode dizer, eu jamais faria isso, eu jamais seria daquele jeito. Porque na situação que a pessoa está vivendo, talvez a gente fizesse sim. Nós não somos melhores do que ninguém. Se um dia a gente tem condições de ajudar alguém, olha que maravilha, né? A gente está bem, a gente está tranquilo. Então vamos ajudar o próximo, aqueles que ainda não estão. Porque a gente não sabe, amanhã o necessitado pode ser qualquer um de nós. Todo mundo pode perder um emprego, todo mundo pode ficar doente, todo mundo vai perder um ente querido em algum momento da vida. Vai precisar de apoio, vai precisar de consolo, vai precisar do carinho das outras pessoas, porque senão a gente não consegue seguir em frente. Quando a gente está triste, desanimado, como é bom a gente receber um abraço, um sorriso, uma palavra de carinho.
São coisas que não custam nada. Basta que a gente tenha um pouquinho de boa vontade, que a gente vá desenvolvendo esse amor pelo próximo. Quando vier aquela vontade de criticar, a passar pela nossa cabeça, não, mas eu também erro, né? Eu também não faço tudo certo. Defeito eu também tenho. Então eu não vou criticar o defeito do outro. Eu não vou julgar ninguém porque eu também faço coisa errada, né? E se alguém visse tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, já pensou? Será que a gente também não ia ter muita coisa para se envergonhar? Nós não somos perfeitos e nem vamos ser aqui no planeta Terra. A perfeição não pertence a esse planeta. Todos nós temos defeitos, dificuldades. Então, antes de olhar para os defeitos do próximo, a gente precisa olhar para os nossos, ver se a gente não está sendo ainda um pouco egoísta, dando mais importância para os nossos problemas. Às vezes a gente tem um problema e acha que, nossa, é o maior problema do mundo. Mas se a gente olhar em volta, a gente vai ver pessoas sofrendo muito mais. E muitas vezes mais resignados do que a gente. Aquela pessoa que sofre muito, às vezes está cheia de esperança. E a gente que tem um problema, às vezes nem tão grande, reclama. Então vamos dar graças a Deus pelo que nós temos, pelo que nós somos, por todas as oportunidades que Deus nos dá de sermos úteis uns aos outros. Deus não criou nada inútil, todos nós temos que ser úteis. Até as formiguinhas são úteis, elas carregam a folha, elas constroem o formigueiro, elas trabalham em equipe. Mas o ser humano, por causa do egoísmo, tem muita dificuldade em fazer as coisas em grupo, em equipe, em fazer as coisas junto. Muita gente quer se destacar, não se contenta em ser parte de um grupo. Não, eu fiz mais, eu trabalhei mais, eu sei mais. Não é assim. A gente precisa entender que não existe saber mais ou saber menos, né? O Paulo Freire dizia, existem saberes diferentes. Então eu faço bem uma coisa, ela faz bem outra, ele faz bem outra, e assim vai. Eu posso aprender com o outro, posso ensinar alguma coisa para o outro. Então, que a gente aprenda a ser mais solidário, mais fraterno, não só na época do Natal. Todo mundo precisa de todo mundo, o ano todo. Todos nós precisamos uns dos outros. Deus não nos criou para viver isolados, sozinhos. É através da convivência com o outro que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente evolui. A gente precisa muito dos outros. Aquela pessoa difícil que dá trabalho, que você olha para ela e fala, oh meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Não pergunta o que você fez, pergunta o que eu preciso aprender com isso. Aí você vai estar no caminho certo. Se aquela situação, aquela pessoa, aquela dificuldade está na nossa vida, é porque a gente precisa dela, ela nos pertence. A gente nunca recebe a carga de ninguém, o problema de ninguém, a não ser que a gente queira, né? Que a gente pegue lá o problema do outro para resolver. Deus coloca na nossa vida aquilo que a gente precisa. Pode não ser bom. A gente vai achar ruim, a gente vai reclamar, mas lá na frente a gente vai entender por que a gente passou por aquilo. Então, que a gente seja muito grato a Deus por todas as bênçãos que a gente tem recebido. Por mais difícil que tenha sido o nosso dia, olha, nós chegamos até aqui, nós vencemos esse dia. E vamos vencer de novo amanhã e depois. Porque Deus vai estar em todos eles. Jesus vai estar ali do nosso lado em todos os momentos. Quanto mais difícil for a situação, mais Ele está pertinho da gente, nos ajudando, nos consolando, nos dando força para prosseguir. Tá? Nós nunca estamos sozinhos. E que a gente possa retribuir todo esse cuidado de Deus ajudando o nosso próximo.
Deus não precisa da nossa ajuda, Ele precisa que nós ajudemos ao nosso próximo. Um ajudando o outro, um dando a mão para o outro. O outro está lá atrás, então eu vou dar a mão e vou puxar ele para frente. Eu não vou correr mais depressa para chegar em primeiro lugar. Isso que a gente precisa ir aprendendo, precisa ir tentando colocar em prática. Amor, caridade, todas as coisas boas que Jesus nos ensinou. Muita paz a todos. Então vamos tirando o que temos de melhor em nossos corações, toda luz, paz, esperança. Vamos transformando todo este amor em forma de vibração. E assim, nós vamos mentalizando todo o nosso planeta Terra. Vamos vibrando pelos países em conflito, por seus governantes. Vamos vibrando pela tolerância religiosa, pela implantação do Evangelho em todos os povos, em todos os lares. Vamos adentrando aos hospitais, nos asilos, nos presídios, nos orfanatos. Vamos vibrar aonde houver um leito de dor, uma velhice em desamparo, uma criança em situação de risco. Vamos vibrando pelos nossos jovens infratores, pelos responsáveis à sua regeneração. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que passaram por perdas de seus entes, de seus amigos. Vamos vibrar por aqueles que estão nas ruas, nas praças, aqueles irmãos que por algum motivo não retornam aos seus lares. Vamos vibrando por aquela pessoa que temos muita dificuldade de entendimento. Vamos vibrar adentrando aos nossos lares, por todos os que lá deixamos. E nessa mesma luz, vibremos por aqueles que se dizem nossos inimigos. Vamos deixar uma vibração de muita luz, para que a espiritualidade que aqui se faz presente leve essa vibração de amor aonde houver necessidade. Vibremos por esta casa, raio de sol. Vamos vibrando por todas as entidades religiosas sérias, responsáveis pela divulgação do Evangelho do Cristo na Terra. Vamos vibrar por seus dirigentes, todos os trabalhadores da luz. Vamos assim, pedindo licença à espiritualidade, para vibrarmos por nós mesmos. E passando para as nossas vibrações, vamos fazendo o passe coletivo. Vamos nos acomodando confortavelmente nas nossas cadeiras, elevando os nossos pensamentos e nos ligando a Jesus e à equipe de benfeitores que amorosamente zelam por nós. Vamos nos envolvendo nesses fluidos que nos proporcionam serenidade e paz. Mentalizemos neste momento uma luz que envolve todo o nosso corpo físico, penetra em nosso coronário e se espalha por todos os nossos centros de força, revitalizando e reequilibrando nosso corpo físico e espiritual, nos fortalecendo para que possamos trabalhar os nossos pensamentos de esperança em dias melhores. Vamos permanecer em silêncio alguns segundos, sentindo esse amor que envolve e tanto nos beneficia. E assim, agradecemos a Deus por todas as bênçãos derramadas sobre nós, pela bênção do aprendizado do Evangelho de hoje e por todas as oportunidades que Ele nos concede. Vamos assim pedindo à nossa Mãe Santíssima
que nos cubra com seu manto azul celeste, nos dando força e resignação, mesmo diante das provas que temos que suportar. E assim, Mãe querida, nós vamos encerrar o nosso evangelho de hoje, cumprimentando-te com a prece. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito és o fruto do vosso ventre que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós ainda pequeninos e pecadores, agora e por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Ótimo fim de semana e muita luz a todos.